Apocalipse, a prostituta de Babilônia. Após o derramamento das 7 taças da ira de Deus, o ajuntamento do Armagedon dos reis da terra, o livro de Apocalipse apresenta uma das mais notáveis imagens que vem deste livro das Sagradas Escrituras. Isso é quando o anjo leva João ao deserto e ele vê a grande prostituta. E nós conhecemos essa prostituta como sendo a Babilônia. Uma imagem que muito se especula, discutido e pregado. E muitas vezes há um grande mistério sobre quem ela é e quem ela representa. O livro entra em alguns detalhes como ela é descrita e descreve os significados desses detalhes. Enquanto vai progredindo, a prostituta é descrita como ricamente vestida, adornada em grandes riquezas, o que é visto como a riqueza de Roma e o império que a domina. Simbolicamente, a prostituta é identificada como sendo Babilônia. E este foi o império que destruiu o templo em Jerusalém, em 587, levando-os ao cativeiro na Babilônia. A primeira Babilônia, sobre Nabucodonosor, destruiu aquele templo. E no tempo que o livro de Apocalipse foi escrito, a nova Babilônia, o Império Romano, sob a liderança de Tito, destruiu o segundo templo. Então, Roma é vista como a nova Babilônia. Então, toda a Babilônia é uma personificação de Roma. Este é o Frei William Nicholas. Como um bom católico, ele vai tentar salvar sua igreja. E seu objetivo neste vídeo é enfatizar que a prostituta de Apocalipse 17 é o Império Romano e não a Igreja Católica Romana. Vamos ver se ele está certo? Ele diz que o império que destruiu o templo em Jerusalém em 587 a.C., o império de Nabucodonosor, é a primeira Babilônia. Parabéns, parabéns, ele está certo. Ele também disse que o Império Romano, sob o comando do general Tito, no ano 70, quando destruiu o templo pela segunda vez, o Império Romano era a segunda Babilônia. Parabéns, parabéns. Aqui também ele está correto. Só que ele, que não é muito besta, não vai dizer que em Daniel 8, versículo 9, deste Império Romano saiu uma ponta pequena, que tinha um olho, e que este olho significa que ele era um profeta, e que tinha uma boca que profetizava. E que este homem mora dentro do Vaticano. E que a palavra Vaticano vem da palavra vaticínio, que significa ato ou efeito de vaticinar, de predizer ou adivinhar o futuro, ou profecia, predição. E que Vaticano significa o profetizador. E que Deus, em Apocalipse 2, verso 20, reclama de uma mulher que se dizia vaticinadora, que se dizia ter um Vaticano, e que ensinava os filhos de Deus a comer do sacrifício da idolatria. E que em 2 Tessalonicenses 2,4, Paulo diz que um homem se assentaria não no trono da política, não o imperador, não Nero, mas um homem se assentaria no templo de Deus, dentro da igreja, querendo parecer Deus. E se foi possível a Babilônia transcender de primeira Babilônia, Nabucodonosor, destruindo o primeiro templo, para a segunda Babilônia, Roma, destruindo o segundo templo, por que que o catolicismo romano não é a terceira Babilônia, destruindo o terceiro templo? Pois se assentou dentro do terceiro templo e ensinou os filhos de Deus a comer do sacrifício da idolatria, adorando 3 pessoas distintas da Santíssima Trindade, colocando Maria e os demais santos como intercessores entre Deus e os homens. Depois da Bíblia ter dito que não há nenhum mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, o homem. Este homem do pecado destruiu o terceiro templo. O templo que é o vosso corpo, que estava suposto a ser o lugar que o Espírito Santo habita. Hoje, no corpo das pessoas onde deveria habitar o Espírito Santo, habita credos e dogmas que saíram de dentro do âmago da alma deste homem do pecado.
Nossos teólogos foram corrompidos, protestantes foram corrompidos, todo mundo adorando três pessoas da Santíssima Trindade, colocando Jesus como segunda pessoa da Trindade, quando ele disse: eu sou o primeiro e o último. A Babilônia católica acabou com o terceiro templo. Ele inventou o purgatório, o limbo, as indulgências, a heresia da transubstanciação, a simonia, vendas de relíquias sagradas. Sua coroa tríplice mostra: a coroa de cima, vigário dos céus, a coroa do meio, vigário da terra, e a coroa de baixo, vigário do inferno. E nesta continha a frase Vicaris Filii Dei, que somadas em letras de algarismo romano significa 666. Vicaris Filii Dei, um vigário no lugar do Filho de Deus. A primeira Babilônia de Nabucodonosor, do ano 587 a.C., profanou o templo de Salomão e levou os israelitas escravizados e matou milhares deles. A segunda Babilônia, Império Romano, matou milhares de judeus. Profanou o segundo templo e milhares de israelitas fugiram para outros países para escapar com sua vida. E a terceira Babilônia se assentou no templo de Deus, querendo parecer Deus, profanou o santuário e matou 68 milhões de pessoas nas fogueiras da Inquisição no período medieval, porque não concordavam com sua doutrina. E nela foi encontrado todo coito de ave imunda e aborrecível. As aves limpas, como pombas, eram usadas para fazer o sacrifício no templo sagrado. E quando a Bíblia diz que na Babilônia foi encontrado todo coito de ave imunda, se refere à adoração, que em vez de ser animais puros para ser sacrificado a Deus, ela se tornou adorações de ídolos e demônios. Deus nunca requereu sangue humano como sacrifício. Ele mandou que os israelitas matassem cordeiro ou pombas para que não matassem o ser humano. Mas as religiões dos deuses dos egípcios, dos astecas, dos maias, dos incas, sempre requereram sacrifícios humanos, porque o diabo sempre quis beber o sangue humano. E essa terceira Babilônia colocava as pessoas na fogueira da Inquisição e dizia: você vai morrer porque você discordou da doutrina da igreja. E morrendo, seus pecados são purificados. O diabo estava com sede de sangue e 68 milhões de pessoas foram mortas pelo espírito babilônico na igreja católica em sua terceira fase.